Apocalipse capítulo 2, do 12 ao 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, esta foi a carta de Jesus dirigida ao anjo da igreja, ao responsável pela igreja que estava em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Irmãos, nós vamos destacar aqui o versículo de número 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eu creio que uma interrogação já surgiu na cabeça de muita gente aí. Ué, que negócio é esse? Onde está o trono de Satanás? Oxe, que negócio é esse aí? Irmãos, esses dias atrás eu preguei aqui na igreja sobre o inferno. Quem se lembra? Levanta a mão. O que é o inferno, a realidade do inferno, quem vai para o inferno, quem está caminhando a passos largos para o inferno. E hoje, irmãos, quando eu estava meditando hoje no período da tarde, Deus colocou no meu coração para eu falar sobre onde está Satanás. Alguém poderia dizer, mas pastor, que tema mais esquisito, né? Onde está Satanás? Que negócio é esse? Mas hoje, através da palavra, eu vou mostrar para vocês aonde que o diabo está, aonde ele está, e nós precisamos tomar cuidado para que ele seja vencido em nome de Jesus, para que ele seja calcado, pisado debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Vocês acabaram de ver aqui o texto que nós acabamos de ler, a carta dirigida ao anjo da igreja que estava em Pérgamo, vírgula, onde estava o trono de Satanás. Então Satanás estava ali atormentando a vida das pessoas ali em Pérgamo. Mas, irmãos queridos, primeiro nós vamos ver hoje bem rápido, né? Porque hoje é tudo rápido aqui. Quais são os nomes dados ao nosso inimigo principal, que é Satanás? O nosso inimigo que não sossega de nos perturbar de dia e de noite, tentando nos derrotar. Irmãos, a Bíblia, ela chama Satanás de dragão, ela chama Satanás de serpente. Apocalipse capítulo 12 e versículo 9, para você que está anotando, ou para você que está procurando aí na Bíblia. Irmão, Satanás, ele é conhecido na Bíblia como dragão, ele é conhecido na Bíblia como a serpente. Satanás na Bíblia, ele é conhecido também como destruidor. Destruidor. Ô pastor, mas aonde está esse negócio aí?
Está lá em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 10. Satanás, ele é conhecido na Bíblia, o inimigo das nossas almas, ele é conhecido na Bíblia, ele é citado na Bíblia como destruidor. A missão dele é roubar, matar e destruir. Destruidor. Irmãos, a Bíblia, ela também chama Satanás, ou ela cita Satanás como tentador. É só você dar uma olhadinha em Mateus capítulo 4 e o versículo de número 3. Ali ele é citado como tentador. Ele gosta de tentar as pessoas para ver se ele derruba as pessoas, para ver se ele liquida de uma vez a vida das pessoas. A Bíblia Sagrada também chama Satanás de príncipe deste mundo. Quer dizer, ele está aí reinando no reino das trevas, no mundo espiritual das trevas, o príncipe deste mundo. Você pode ver isso em João capítulo 12, versículo 31. Evangelho de João 12, 31. A Bíblia Sagrada, ela também chama Satanás de acusador. É aquele que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Está vendo lá, ó, fez isso. Está vendo, ó, o teu servo lá, ó, fez aquilo. Está vendo o pastor Zé Roberto? Olha o que ele está fazendo lá. Está vendo o que o Cristiano está fazendo? Olha lá, ó, ele é o nosso acusador. Ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, perante o Deus Todo-Poderoso. Jó capítulo 1, versículos 6 a 9 fala sobre isso. Irmãos, a Bíblia Sagrada chama Satanás de maligno. O que é maligno? É aquele que só vive fazendo o mal. Ele só pensa o mal. O objetivo dele é fazer maldade para as pessoas. Pastor, onde está isso? Mateus capítulo 13, versículo 39. A Bíblia Sagrada, ela chama Satanás de adversário. É o nosso adversário, é aquele que está sempre confrontando conosco, pensando ou objetivando destruir as nossas vidas diante de Deus. É o nosso adversário. Ele sempre está diante de nós para nos derrotar. Está em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo de número 8. E em último lugar, a Bíblia Sagrada, ela chama Satanás, ela cita Satanás como enganador. Está em Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 10. Esse eu vou ler porque está bem pertinho de nós aqui. Olha o que diz aqui a palavra: e o diabo, vírgula, que os enganava, foi lançado no fogo. Você viu aí? Enganador. Ele é conhecido na Bíblia como enganador. O objetivo dele é enganar as pessoas. Ele vive disso, de enganar as pessoas. Vocês viram aqui quanta coisa, irmãos? Quanta coisa: dragão, serpente, destruidor, tentador, príncipe deste mundo, acusador, maligno, inimigo, adversário, enganador e outros nomes que nós poderíamos citar aqui para vocês. Mas, pastor Josué, e o tema que o senhor falou agora há pouco? Aonde Satanás está? Aonde ele se encontra? Eu quero saber aonde ele está. Eu quero saber aonde ele se encontra. Então, onde está o nosso inimigo? Irmãos, a Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, ela nos cita que o inimigo, ele está no espaço. Mas como assim, pastor? Ele está no espaço? A própria palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Irmãos, as forças malignas habitam no espaço. Paulo, lá em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, fala sobre o inimigo e os demônios como potestades do ar. Potestades do ar. Então o inimigo, ele está no espaço.
se os nossos olhos carnais, se os nossos olhos humanos pudessem enxergar, irmãos, quando nós olhamos para o horizonte, quando nós olhamos para o espaço, nós veríamos demônios e demônios cruzando o espaço de um lado para o outro, porque é assim que a Bíblia Sagrada diz. É por isso que nós precisamos estar debaixo da bênção de Deus, precisamos estar debaixo da graça de Deus. Irmãos amados, a atmosfera está carregada desses poderes malignos. Olha na sua Bíblia, Efésios capítulo 6 e o versículo 12, você vai ver sobre isso. Eles estão aí nos ares, eles estão nas atmosferas, pensando e planejando aquilo que eles vão fazer para destruir a vida das pessoas. Vamos ver o outro lugar que o inimigo da nossa alma está. Ele está na terra. Em segundo lugar, eu falei que eu ia ser breve. Ele está na terra. Irmãos, a terra que Deus fez é um lugar maravilhoso, é ou não é? É um lugar maravilhoso. Aliás, foi Deus que criou. E a Bíblia Sagrada diz que tudo que Deus fez é bom. Isso está na Bíblia, lá em Gênesis. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez é bom. Irmãos amados, mas quando entrou o pecado no mundo, irmãos, a terra, ela se tornou, além de boa, ao mesmo tempo má. Se tornou também o palco das atrações de Satanás. Aquela terra que era boa, se tornou o palco das atitudes maléficas do diabo, do inimigo das nossas almas. Você pode ler na sua Bíblia, eu estou citando, irmãos, porque não vai dar tempo de eu ler. Gênesis capítulo 3 e o versículo 17. O inimigo começou a tomar conta da terra. O inimigo, ele começou a tomar conta dessa terra tão linda e maravilhosa que Deus fez. Irmãos amados, Satanás criou uma situação infernal aqui no mundo. São guerras, desavenças, ódios, instabilidades e tantas coisas que o diabo começou a colocar aqui na face da terra. Ele semeou o mal no coração do homem. E através da semente do mal no coração do homem, apareceu o ódio, apareceram as guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, instabilidades, desavenças e tantas coisas que acontecem aqui nessa terra. Você pode dar uma olhada em Apocalipse, no capítulo de número 20, Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 8, vamos ver aqui o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 8, olha o que diz: e sairá a enganar as nações, olha o que diz a palavra, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Então, irmãos, Satanás, ele está aí na terra, os demônios estão aí pelo mundo também, semeando engano, semeando a maldade, semeando o ódio, semeando as contendas e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui enumerar. Então, irmãos, Satanás e os demônios estão aonde? No espaço. Satanás e os demônios estão aonde? Na terra. Em terceiro lugar, Satanás está onde mais? Nas cidades. Repita comigo: nas cidades. Satanás, irmãos, ele está nas cidades. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que ele semeou o mal. Ele semeou o mal em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com essas duas cidades? Foram destruídas pelo fogo. Irmão, Satanás, pastor Zé Roberto, ele contaminou essas duas cidades com o mal. E essas cidades foram destruídas.
Então Satanás, ele está reinando também nas cidades, através do reino do mal. Nós vemos isso em Gênesis 18, versículos 20, 21 e 22. Irmãos queridos, quando nós vemos lá em Jonas capítulo 3 e o versículo 4, Satanás quase fez Nínive se perder. Ele semeou também o mal na grande cidade de Nínive. Tanto é que Jonas precisou ir lá pregar o arrependimento no coração daqueles homens. Então ele semeou o mal na grande cidade de Nínive. Irmãos amados, Satanás, ele está presente nas grandes e também nas pequenas cidades. Satanás, ele está nas cadeias, ele está nos salões, nos bares, nos cassinos, nas praias, nos sítios, nas diversões, nas casas, nos jogos, nas avenidas, nos motéis, nas casas noturnas. Ele está lá nas ruas, nas rodovias, semeando o mal, semeando a destruição. E infelizmente os homens continuam com seus olhos vendados, continuam não enxergando que Satanás está ali para roubar, para matar e para destruir. Continuam não enxergando que Satanás está ali semeando a semente da destruição. Irmãos, é por isso que nós precisamos orar pela nossa cidade. Sempre que eu venho na reunião de oração, na quarta-feira à noite, quando eu dobro o meu joelho ali, irmãos, uma das minhas orações é para Deus abençoar a nossa cidade de Assis, para livrar a nossa cidade de todo o mal, para livrar a nossa cidade do engano, para livrar a nossa cidade da prostituição, para livrar a nossa cidade da feitiçaria, para livrar a nossa cidade da miséria, para livrar a nossa cidade da bandidagem, para livrar a nossa cidade de tudo aquilo que o inimigo veio para fazer, para destruir e para amaldiçoar. Amém, irmãos? Então nós precisamos orar pela nossa cidade, pelos nossos governantes, para Deus dar sabedoria e para Deus dar livramento, porque Satanás está aí para semear o engano, para semear a destruição. Assim como ele fez com Sodoma, assim como ele fez com Gomorra, assim como ele também fez com a grande cidade de Nínive. Amém, irmãos? Qual é o outro lugar que Satanás está? Pastor Josué, ele está no coração do homem. Repita comigo: coração do homem. Além dele estar no espaço, além dele estar na terra, além dele estar nas cidades, ele está aonde mais? No coração do homem. No coração do homem sem Deus, no coração do homem sem Jesus, no coração do homem sem salvação. Pastor, mas como assim? Eu vou citar para você uns exemplos que nós encontramos na Bíblia, para você que está anotando. João capítulo 13, versículo 2. Satanás entrou no coração de Judas, por isso Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Entregou Jesus para as autoridades, para que Jesus fosse crucificado. Satanás entrou no coração de Judas e fez com que o coração de Judas se tornasse mau. Irmão, Satanás entra no coração do homem. Quando o homem dá lugar para Satanás entrar, ele entra. Satanás entrou no endemoninhado gadareno. Você pode ver isso lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Satanás entrou no coração, não só no coração, mas no corpo inteiro do endemoninhado gadareno.
O endemoniado gadareno andava pelado, nu, de um lado para o outro, não dormia nem de dia nem de noite, era uma pessoa atormentada. Por quê? Isolado, vivia sua vida no cemitério. Por quê? Porque Satanás entrou nele, ele se tornou a habitação de Satanás. Irmãos, quando nós vemos a palavra em Atos capítulo 5 e o versículo de número 3, Satanás entrou no coração de Ananias e Safira, quando eles tentaram enganar o apóstolo Pedro. Amém, irmãos? Ele entrou no coração de Ananias e Safira, para tentar enganar o homem de Deus, com respeito à entrega do dízimo, que eles deveriam entregar. Eles tentaram enganar o homem de Deus. Satanás entrou no coração de Ananias, de Safira. Satanás, lá em Mateus capítulo 17, entrou no coração do jovem lunático, que era também endemoniado. Você está vendo aí? Satanás, ele pode entrar no coração do homem, ele pode entrar no corpo do homem. Assim como aquele que serve a Deus é templo do Espírito Santo, aquele que não serve a Deus é templo de Satanás, dos demônios, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não é da vontade de Deus. Então é por isso que você precisa tomar uma posição hoje. Você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo pelo rádio, você que está me ouvindo ou me assistindo pela internet, precisa tomar uma posição hoje, entregar a sua vida para Jesus hoje, e abrir o seu coração, e deixar que Jesus entre e tome conta, e você passe a partir de hoje a ser templo, não de Satanás, mas templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então Satanás, ele pode entrar. E infelizmente tem muita gente por aí que Satanás está dentro do coração. Por isso são pessoas que só vivem fazendo o que não é da vontade de Deus. Vivem fazendo aquilo que não é, pastor Júnior, do agrado de Deus. Vivem matando, roubando, prostituindo, estuprando. Vivem frequentando os lugares inadequados. Então, tá aí, irmãos, uma coisa séria. Até hoje, ele continua entrando no coração do homem, tornando este homem mau, perverso, ciumento, briguento, e assim por diante. Vamos continuar, irmãos, para a gente terminar. Em quinto lugar, aonde mais Satanás está? Agora você vai cair da cadeira. Aonde mais Satanás está? Na igreja. Repita comigo: na igreja. Ô pastor, agora o senhor pegou pesado, né? Não peguei não, Satanás está na igreja. Sabia? Ele está aqui também. Ele está aqui também. Deus está aqui. Nós cantamos, né? Deus está aqui. Então, Deus está aqui. Respiro. Aí, tá vendo? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Mas Satanás também está. Ô pastor, para com isso. É verdade. É verdade. Irmãos, ele está aqui, mas não é como um convidado especial. Ele está aqui como um intruso, porque ele entra onde ele não é convidado. Sabia disso? Ele entra como intruso. Ele está aqui como intruso. Irmãos, onde está o homem? Aí está Satanás. Dá uma olhada na sua Bíblia em Jó capítulo 1 versículo 6. Deixa eu ver bem rapidinho aqui. Jó capítulo 1 versículo de número 6. Jó capítulo 1 versículo de número 6. Eu demoro um pouco mais aqui porque eu tenho que procurar com uma mão só.
Jó capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que diz a Bíblia: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem com eles? Você viu aí? Não é brincadeira não, irmão. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vírgula, veio também Satanás com eles. Então, irmão, Satanás, ele vem também. Ele vem também. Irmãos, e ele vem para quê? Para glorificar a Deus? Claro que não. Ele vem para pedir as bênçãos de Deus? Também não. Ele vem para reconhecer a soberania de Deus? Claro que não, porque jamais ele vai fazer isso. Ele é adversário de Deus. Para que ele vem então, pastor? Ele vem para desviar a atenção da pessoa. Quando o pastor está pregando, a pessoa fica com a atenção, ele começa a criar situações que distraem a atenção da pessoa. Ele vem para colocar inquietação. É aquela vontade de ficar indo do banheiro toda hora. É aquela vontade de ficar indo tomar água toda hora. É aquela vontade de ir embora porque não está suportando aquele pastor chato falando lá na frente. Satanás começa assim na cabeça dele: vai embora, vai tomar água para passar o tempo, vai no banheiro para passar o tempo, vai dar uma volta lá na calçada para passar o tempo. É assim que Satanás trabalha dentro da igreja. Ele coloca descontentamento no coração. Eu não estou contente com o louvor, eu não estou contente com o pastor, eu não estou contente com o Jonas tocando lá na frente não. Eu não estou contente com a liderança da igreja. E Satanás começa a incutir na cabeça da pessoa um monte de coisa. Eu estou descontente, eu não vou na igreja hoje porque eu estou descontente, eu não vou abrir minha boca hoje porque eu estou descontente, eu vou ficar sentado na minha cadeira aqui com a boca fechada, pode todo mundo estar pegando fogo, mas eu estou aqui com a boca fechada porque eu estou descontente. É assim que Satanás faz dentro da igreja. Irmãos, uma outra coisa, ele começa a colocar insubmissão no coração das pessoas. Ele começa a colocar no coração da pessoa a murmuração. Se fosse assim seria melhor, se fosse daquele outro jeito seria melhor. Se arrancasse aquela porta dali do lado e colocasse no teto seria melhor. Se tirasse o Jonas dali da frente e jogasse o Jonas lá para trás, seria melhor. É a murmuração. Nada está bom, nada está bom, nada está bem. E a pessoa começa a criar coisas, começa a criar situações, e o diabo falando no ouvido, e a pessoa começa a murmurar, começa a reclamar, começa a maldizer, começa a dar lugar para o diabo. Qual a outra coisa que o diabo faz dentro da igreja? Espírito de rebelião. O pastor fez isso, então eu vou me rebelar contra o pastor. O presbítero fez aquilo, eu vou me rebelar. O meu líder fez isso, eu não gostei, eu vou me rebelar. Vou criar um grupinho dentro da igreja para se levantar contra o pastor, e a gente vai abrir outra igreja. É assim que o diabo trabalha, irmãos. Espírito de rebelião. O que ele vem fazer dentro da igreja? É isso. Aí, em vez da pessoa vir para a igreja para adorar a Deus, em vez da pessoa vir para a igreja com o coração aberto para glorificar a Deus, em vez da pessoa vir na igreja para receber a palavra,
seja através do pastor, seja através do Zé Roberto, seja através da Rosana, seja através da missionária Sandra, seja através do pastor Rodrigo, seja através de um outro irmãozinho abençoado que está aqui na frente, o inimigo começa a colocar murmuração no ouvido da pessoa, começa a colocar aquele espírito de rebelião no coração da pessoa, e a pessoa vai dando lugar para aquele espírito de murmuração, a pessoa vai dando lugar para aquele espírito de rebelião. Irmãos, quando a pessoa menos espera, ela não está vindo na igreja mais, ela já abandonou os caminhos de Deus, já está lá no mundão de novo, fazendo aquilo que o diabo sempre quis que ela fizesse. Então é para isso que o inimigo vem, é para isso que o inimigo chega, para colocar orgulho espiritual, para colocar complexo de inferioridade, para colocar espírito crítico, dizendo que nada está bom, para colocar falta de respeito para com as pessoas, para com as autoridades. É para isso que o inimigo entra dentro da igreja, para colocar sono. O camarada dorme na hora do culto, não presta atenção na mensagem, dorme o tempo todo. Eu já falei um dia aqui, o missionário Matias, é um missionário que pregou aqui na igreja, quando a igreja ainda era ali no salão anexo, não tinha esse templo aqui. O missionário Matias, alguns irmãos antigos aqui se lembram dele, e ele tinha assim um ministério de expulsar demônios, era ministério de libertação. E um dia, irmãos, ele contou uma experiência assim, muito marcante, que o inimigo, ele coloca sono nas pessoas dentro da igreja, para as pessoas não assistir o culto, não ouvir a mensagem, não receber a mensagem. E ele falou que tem um tipo de um demônio, é um demoninho desse tamanhinho assim, mais ou menos, que na hora do culto, ele senta na testa da pessoa, e ele fica chacoalhando as perninhas assim, ó, ele fica chacoalhando, dali a pouco a pessoa está dormindo, igual aquele negócio lá que hipnotiza, né? Vai hipnotizando, ele vai chacoalhando a perninha, até a pessoa dormir. Então, espírito de sonolência, é para isso que o inimigo entra dentro da igreja também. Então, irmãos, o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Lá em Mateus 26:41 diz que nós precisamos vigiar. Repita comigo: vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar vigilantes na presença de Deus. O inimigo está aí, mas a palavra de Deus diz que ele já está derrotado em nome de Jesus.